Bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha inundar o seu coração neste dia. Amém? Aleluia! É mais um dia que nós temos para meditar nas Escrituras, é mais um dia que nós temos para entrar na presença do Senhor confiadamente, com ousadia, pelo sangue de Jesus, o sangue da nova aliança. Amém? Falando em nova aliança, na leitura de hoje nós falamos sobre a antiga, nós lemos sobre a antiga aliança que Deus fez com Abrão, seu servo, né? Que depois ele vai trocar o nome dele para Abraão. Eu queria só falar uma coisa bem rapidinho aqui sobre os devocionais. Gente, eu não sou formada em teologia. Aquilo que eu entendo da Bíblia é que eu sou como salmista, como amo a tua lei. Medito nela de dia e de noite. Eu sou apaixonada pela palavra de Deus. E a minha intenção aqui não é trazer uma teologia sistemática, nem trazer explicações para aquilo que às vezes nem há explicação. A minha intenção de trazer esse devocional, obedecendo a ordem que o Senhor me entregou, é de trazer como que a gente pode aplicar essa palavra na nossa vida. São princípios práticos para aplicação da palavra de Deus. Que conforme eu fui lendo a Bíblia, eu passei de ser aquela que lê para poder conhecer e comecei a aplicar os princípios e Deus tem transformado a minha história. Deus tem me enchido de sua perfeita paz. Porque Jesus falou assim, ó, agora que vocês já sabem disso, felizes serão se as praticarem. Agora que vocês já sabem essas coisas, vocês serão felizes se as praticarem. Então eu tenho vivido essa vida bem-aventurada no Senhor. Aí você vai falar, Lorena, isso quer dizer que você está milionário? Não, não tem a ver com dinheiro nem com bens materiais. É sobre viver aquilo que Deus quer que a gente viva. E como é bom viver uma vida com propósito. Então, a minha intenção com os devocionais é trazer essa aplicabilidade da palavra para a nossa vida, para os nossos dias, a fim de que nós sejamos bem-aventurados, mais que felizes. Amém? Na leitura do devocional de hoje, nós lemos 3 capítulos de Gênesis, que foi Gênesis 13, 14 e 15. Eu tenho um filho chamado José, que tem 2 anos, por isso que às vezes a gente vai ouvir ele aqui no fundo, tá? Eu sou casada com Edmundo, um dia eu vou apresentar para vocês que não me conhecem. Pastor Edmundo, que é uma bênção na minha vida. Como a Bíblia diz que a gente tem que ser filha de Sara, né? Que chamava Abraão de Senhor. Então eu sou completamente apaixonada pelo meu marido, meu Senhor, com S minúsculo, Edmundo. Irmãos, eu tenho uma filha também de 8 anos, que é a Cecília, que é uma bênção na minha vida. Graças a Deus pelos meus filhos, pela minha família. E aí nós falando sobre filhos, né? A gente vê que Deus tem uma promessa para Abrão de que ele seria pai de multidões, mas a gente vê aqui na palavra que não foi de uma hora para outra. Já contando o spoiler, não é da leitura de hoje, mas ele esperou 25 anos, irmãos. Quantas vezes nós recebemos promessas de Deus e a gente já quer que se cumpra? É 2025. Eu quero viver algo novo. Só que muitas das vezes nós vamos ter que plantar, 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 sem ver de fato essa colheita. Sem ver de fato, no nosso tempo, o cumprimento da promessa. A promessa de Deus sempre se cumprirá, mas nunca vai ser do jeito que a gente imaginava. Eu creio que é sempre melhor. E não é no nosso tempo. Então, a gente vai ler sobre... Não, deixa eu voltar aqui. Capítulo 13. Nós vamos ver que Abrão e Ló começam a entrar em conflito. E uma coisa que é muito importante a gente entender, irmãos, que lá no capítulo 12, Deus fala para Abrão o quê? Abraão, vou falar Abraão, gente. Abraão, deixa a sua parentela. Só que Abraão não deixa a sua parentela toda. Ele leva consigo seu sobrinho Ló. E o que acontece quando nós não cumprimos na sua totalidade aquilo que Deus nos pediu? Isso gera problemas no meio do caminho. Deus falou para Abraão, deixa a sua terra e deixa a sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão obedeceu no sentido de deixar a terra, mas ele não deixou toda a sua parentela porque ele levou consigo Ló. Novamente, falando sobre a obediência total. Gente, isso é muito importante na vida do crente. Deus não nos chamou para uma obediência parcial. Ah, Deus quer que eu faça isso, mas eu ainda tenho esse sonho, então eu vou tentar mesclar os dois. Sempre que nós não obedecermos a Deus em sua totalidade, isso vai gerar problemas, conflitos, situações.
que muitas das vezes não precisaria, porque tem coisas que a gente vive que faz parte do processo. A gente entra em desertos que o próprio Espírito Santo leva, né? Como o próprio Espírito levou Jesus para o deserto. Mas tem situações que a gente vive que não é porque Deus nos levou até lá, é por causa dessa obediência parcial, é por causa de nossas escolhas. Então Abraão levou consigo seu sobrinho Ló e começou a dar problema, dificuldades, conflitos no meio do caminho. Os dois começaram a enriquecer muito, a terra não conseguia suprir o recurso que os dois precisariam, e os pastores começaram a brigar, a terem discussões, até que Abraão fala: Ló, não dá pra gente viver tão próximo um do outro. E aqui é outra coisa que a gente tem que refletir, irmãos. A Bíblia diz que há tempo de abraçar e há tempo de apartar de abraçar. A gente precisa ser muito sensível ao Espírito Santo, sobre quem ele quer que esteja perto, no tempo que você está vivendo agora, e sobre quem é hora de você apartar de abraçar. Porque para viver o plano e o propósito de Deus para nossa vida, muitas das vezes nós vamos ter que falar para algumas pessoas isso aqui: olha, escolhe. Ele fala: se você escolher as terras da esquerda, eu vou ficar com as da direita. Se você preferir as da direita, eu vou ficar com as da esquerda. Vai ter vezes na nossa vida que a gente vai ter que fazer escolhas difíceis e a gente vai ter que falar para algumas pessoas: olha, não dá pra gente caminhar junto mais. Não porque... E é interessante porque Abraão não deixou Ló. Ele não abandonou Ló. Quando Ló precisou, no capítulo 14, ele juntou 318 homens e foi à guerra por Ló. Gente, não é que você vai deixar de amar e de lutar por aquela pessoa, mas presta atenção quem anda junto. Quem tá sempre na sua casa. Cuidado. Porque muitas das vezes, para cumprir o plano e o propósito de Deus, Deus tinha um plano para Abraão que não dava para estar com Ló junto. Vocês entendem? Então não é para abandonar Ló, não é para falar mal de Ló, não é para deixar de amá-lo e de cuidar dele quando for necessário com aquilo que você tem na sua mão para fazer. Mas, para caminhar no propósito de Deus, você vai ter que, muitas das vezes, se afastar de algumas pessoas. Então, fiquem atentas, peçam. Eu tô aprendendo assim a orar por tudo, gente, tudo. E rapidamente. Então, eu oro rapidamente. Eu já falo, quando vem uma coisa na minha mente, eu não falo assim: hoje à noite, antes de dormir, eu vou orar. Não, eu já falo na hora, porque a Bíblia diz: orai em todo tempo, em espírito. Então, às vezes, quando eu tô lendo uma palavra dessa, eu já fecho o olho e falo: Senhor, quem o Senhor quer que esteja perto? Quem o Senhor quer que esteja longe? Me ajude a andar com quem o Senhor quer que eu ande. Me ajuda a afastar de quem o Senhor quer que me afaste também. Sem deixar de amar, mas no sentido de ser fiel às direções de Deus. Amém? E eu acho muito interessante essa parte que Deus, que Abraão fala para Ló escolher, e ele escolhe pela aparência. Ele olha as terras de Sodoma e Gomorra. E ele fala: nossa, que terra fértil. Aqui na minha versão fala: Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A terra era irrigada, como o jardim, parecia o jardim do Senhor. E aí a Bíblia deixa claro, isso foi antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, porque aquela terra até hoje é uma terra infértil. Do tanto que a destruição foi terrível e fatal. Mas naquela época parecia um jardim. E Ló escolheu para si o Vale do Jordão, a leste de onde estavam. Gente... Só que lá no versículo 13 vai falar: o povo da região, porém, era extremamente perverso e pecava contra o Senhor. Cuidado, viu? Com as suas escolhas. Tem algumas oportunidades, tem algumas coisas que aparecem na nossa vida. Parece que é ótimo. Não, isso aqui é de Deus, porque olha que parece o jardim de Deus. Uma terra bem irrigada, uma terra bonita. Cuidado, que a Bíblia fala que a gente erra por causa da cobiça dos olhos. Eva errou porque ela, depois que o diabo mostrou para ela, chamou a atenção dela para o fruto, aí o diabo não fez mais nada. Que a Bíblia diz que é a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Ela olhou e viu: uau, essa fruta parece ser boa mesmo. Deve ser muito gostosa. E ela gostou do fato de que ela poderia ser igual a Deus. Então, cuidado. A gente não se move por vista, irmãos. Talvez Abraão se sentiu lesado ali por um momento, falou: nossa, eu deixei ele escolheu o melhor. E aí, mas Deus é maravilhoso. Deus nunca nos deixa, quando a gente anda com ele, irmãos, Deus nunca nos deixa em prejuízo. A bênção do Senhor enriquece, não traz dores. Às vezes parece que está saindo por baixo.
Às vezes, aos olhos humanos, você fala, não, tá todo mundo ganhando e eu tô obedecendo a Deus e eu só tô levando prejuízo. Mas com Deus é assim, às vezes o pouco é muito. O não de Deus, o tempo de Deus não é o nosso, porque lá na frente, às vezes a gente não entende, a gente não vê na hora. Parece que é bênção, mas no fundo havia uma maldição sobre aquela terra e ela seria destruída. Terrivelmente, cair fogo do céu. E nós precisamos entender que nós não nos movemos por vista. Mas está todo mundo fazendo, mas se Deus não te deu a direção, não vai. Não se mova por aquilo que parece ser bonito. Isso é muito sério. E aí, logo depois que Abraão se aparta de Ló, vou falar Abraão. Logo depois que Abraão se aparta de Ló, Deus ele mostra um pouquinho mais da promessa, ele revela um pouquinho mais da promessa dele para Abraão, quando ele fala, olha Abraão, olha aonde a sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, toda essa terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, Abraão, eu não te deixo por baixo, Abraão. Não se preocupe. Porque eu bem sei os planos que eu tenho a vosso respeito. E são planos de paz e não de mal, para vos dar um fim e uma esperança. Bem, eu sei, Abraão, eu não tô te deixando sozinho. Você não tá saindo prejudicado, Abraão. A minha promessa não mudou, não diminuiu, porque outra pessoa pegou parte da terra. Nunca ninguém vai tomar parte da sua promessa. Aquilo que eu te prometi é teu, Abraão. E o que eu tenho te prometido é isso, que você está vendo, onde a sua vista alcança, eu dou para você e para os seus descendentes para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra. Olha se você consegue contar a areia, Abraão. Olha se você consegue contar, não dá, né? Pois é, assim vai ser com os seus descendentes. Deus nunca nos deixa sozinhos, irmãos. Vai ter dias maus, vai ter dia que parece que tá tudo dando errado, e aí Deus vai falar ao nosso coração, olha, eu tô aqui ainda. Meu plano não mudou, estou no controle de todas as coisas e tudo que eu te prometi vai cumprir, independente do que está passando na sua mente, independente do que a sua carne diz, independente da sua vista. Nós andamos por fé e não por vista. E aí, resumidamente falando, Abraão constrói um altar ao Senhor e há uma guerra de 4 reis contra 5. Abraão vai lá, porque o homem de Deus, gente, ele pode ter pouco. Nós sabemos que Gideão com 300 venceu 30 mil, se eu não me engano. E Abraão tinha 318 homens e ele foi lá e ele perseguiu o exército de Quedorlaomer. E ele venceu, trouxe de volta Ló. E aí a gente vê a figura de Melquisedeque, que é muito forte. Lá em Hebreus vai comparar essa figura de Melquisedeque com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aqui já é uma coisa bem assim complexa de falar, mas eu acho que é importante abrir um parênteses para falar, irmãos, tudo na Bíblia nos leva a Jesus. Melquisedeque não era Cristo pré-encarnado, mas ele era uma figura de Jesus. Salmo 110:4 fala que Jesus, aquele que viria, o Filho de Deus, ele é um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Melquisedeque era alguém que tipificava Cristo. E é tão engraçado que ele aparece do nada. Ele é alguém que não tem início nem fim, que não tem genealogia. E Abraão dá o dízimo para ele. Se você dá o dízimo para alguém, se você está devolvendo algo para alguém como um dízimo, é porque você está dizendo que ele é superior a você. E aí, nós entendemos que Melquisedeque é rei de Salém, que significa rei de paz, isso também vai falar lá no livro de Hebreus, aos Hebreus, ele é um tipo de Cristo, que é o nosso rei de paz. E é tão interessante que ele traz pão e vinho. Irmãos, desde o primeiro versículo da Bíblia, nós vemos revelação de quem Jesus Cristo é. A Bíblia é toda sobre Jesus. Não é assim, Jesus começa a aparecer no Novo Testamento. A Bíblia é toda sobre Jesus. E Melquisedeque é uma tipificação daquele que teria um sacerdócio superior, uma aliança superior. Porque de Abraão, a Bíblia diz que do lombo de Abraão viria Levi. E de Levi veio todos os sacerdotes. Mas existe um que é acima de Levi, que Abraão vai dar o dízimo para ele. E esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxe pão e vinho, seu corpo e seu sangue, por nosso intermédio para a salvação dos nossos pecados, da nossa alma. Amém? E aí, vou falar agora só do primeiro versículo do capítulo 15 para poder terminar, que eu tenho que ir para a igreja, que hoje tem café com a palavra.
Eu acho muito interessante, irmãos, porque nós todos, Abraão, ele foi chamado de pai da fé, e ele foi uma bênção, a Bíblia chama ele de amigo de Deus, ele foi amigo de Deus, mas ele era homem como nós, homem no sentido de ser humano, ele era ser humano como nós. E eu acho muito interessante porque eu acredito que Abraão deu uma desanimada, sabe, às vezes é normal, quando a promessa tarda, e a gente começa a pensar, será que Deus vai fazer mesmo? Será que é isso? Será que não era coisa da minha cabeça, quando eu senti no meu espírito que Deus faria isso? Passou um tempo, diz a Bíblia, e o Senhor falou para Abraão em uma visão assim, não tenha medo, eu sou o seu escudo. Eu sou a sua recompensa. Seu galardão, Abraão, vai ser grande. Muitas das vezes nós passamos por momentos onde a gente dá uma desanimada e a gente fala, não, eu tô achando que Deus não vai fazer nada. São tantos anos, eles passaram tantos anos da promessa. Eu tô ficando velho, né? Sara tá ficando velha. Eu tô achando que não dá mais. Eu tô achando que... E a gente vê que Abraão não estava bem, porque a resposta dele não foi sim, Senhor, tu és meu escudo, eu não preciso de mais nada, tu és minha recompensa. Ele responde, Senhor, de que me adianta as tuas bênçãos se eu não tenho um filho? Eu tô lendo na Nova Tradução. De que me adianta? O herdeiro da minha casa é o Eliezer, que é o servo, ele vai herdar minha riqueza. O Senhor prometeu, imagina Abraão no seu íntimo, o Senhor prometeu que eu seria pai de multidões, que minha descendência seria como a areia da terra, mas eu só tenho um escravo para falar que é meu filho. É ele? É isso então? Que o Senhor tenha isso. Eu achei que ia ser filho, mas o que o Senhor tem é isso. É um escravo que vai ser herdeiro. Ele estava mal. Quem somos nós, irmãos, para achar que nós vamos estar bem o tempo todo? Não vamos. Vai ter dia que a gente vai precisar de uma forcinha de Deus falar: eu sou o seu escudo, eu sou o seu galardão. Nós somos humanos, mas o Senhor sempre vai nos levantar. A gente tem que permitir. Nós precisamos permitir que todos os dias o Espírito do Senhor nos conforte, nos console, nos leve de novo a um lugar de fé e de esperança, da nossa esperança viva. Vai ter dia que a gente vai acordar, gente, que a gente quer lutar contra o diabo, seus anjos, hostes espirituais da maldade. A gente tá lá, bora pra luta! Mas vai ter dia que a gente vai precisar de uma forcinha do Espírito Santo para falar, olha, eu sou a sua recompensa. Abraão estava quase chegando perto da promessa e talvez ele estivesse um pouquinho desanimado. Mas Deus levantou os ânimos dele, Deus ali construiu uma nova aliança com Abraão naquele dia. Falou algumas coisas bem proféticas para ele, falou, olha, vai, seu povo, você vai ter descendentes, eles vão sofrer como escravos por 400 anos, e isso aconteceu lá no Egito. Deus está além do tempo, além da matéria, além do espaço, ele vê tudo, ele já sabe de tudo, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. A nós cabe a confiança. Nós precisamos confiar que Deus está no controle de tudo e a promessa vai chegar. Amém? Esse é o devocional de hoje. Que Deus abençoe o seu dia, que seja lindo, que você viva todas as promessas de Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe e até amanhã.